Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Doutrina e Convênio, seção 19, versículo do 13 ao 20. Acho que é a parte principal aqui, porque vai falar sobre a expiação de Jesus Cristo. Talvez no domingo eu volte a falar desse mesmo tema aqui, desse mesmo assunto, tá bom? Porque hoje, como é mais correria para mim, eu tô gravando aqui do carro, talvez não dê tempo de compartilhar alguns detalhes que eu ainda vou estudar mais ainda para compartilhar. Então eu acho que no domingo a gente vai sobrar um tempo, a gente volta para esse tema aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui em Doutrina e Convênio 19, versículo do 13 em diante, é bom lembrar do contexto histórico aqui. Lá no versículo 4, o Salvador Jesus Cristo disse: certamente todo homem deve arrepender-se ou sofrer. Então nós temos a opção entre se arrepender, ou seja, mudar, ou sofrer, tá bom? E essa condição é colocada a nós somente porque Cristo sofreu em nosso lugar, tá bom? Então vamos aqui no versículo 13 em diante, que diz assim: portanto, ordeno que te arrependas e guarda os mandamentos que recebeste pela mão de Joseph Smith Jr., em meu nome, e pela minha onipotência que o recebestes. Bom, então aqui falando para Martin Harris, que ele se arrependesse e guardasse os mandamentos que Deus estava dando para ele por meio de Joseph Smith. O mandamento, que nós temos aqui era para ele não se apegar à sua fazenda, oferecer ela livremente, tá bom? Para a impressão do livro de Mormon. Então esse é o mandamento específico aqui para Oliver Cowdery. E aí o Senhor fala: e é pela minha onipotência que o recebestes. Aqui é pela onipotência de Deus que ele recebeu esse mandamento. A palavra onipotência, a onipotência de Deus significa que é aquele que tudo pode, que é todo poderoso. É a qualidade e a condição de onipotência, de poderoso, todo poder, absoluto e infinito. Autoridade soberana e extrema. Isso que significa aqui no dicionário a palavra onipotência, tá bom? Então também a gente tem que entender que a fazenda que Martin Harris tinha, que ele conquistou com trabalho, ele, a esposa dele, também foi o Senhor que deu a ele. E o Senhor preparou ele já com essa fazenda para que ele pudesse ajudar na publicação do livro de Mormon, tá bom? Então o Senhor está pedindo aqui para ele se arrepender, mudar. Quanto mais ele ficar apegado às coisas do mundo, às coisas, aos bens materiais, mais difícil seria para ele obedecer a Deus. O versículo aqui, versículo do 15 ao 20, vai falar da expiação de Jesus Cristo no jardim do Getsemane, tá bom? Conforme o presidente Nelson falou nessa última conferência, ele falou que Jesus Cristo sofreu de uma maneira imensurável, tanto no jardim do Getsemane como no Gólgota, na sua crucificação ali. E aqui tem um relato sobre a expiação de Jesus Cristo no jardim do Getsemane. Tá bom? Nós temos um relato lá em Lucas capítulo 22 também. Nós temos em Mosias falando sobre essa ocasião em que Jesus Cristo ele soa sangue, pelos seus próprios poros ali, pelo seu corpo. Mas aqui em Doutrina e Convênio é um relato do próprio Salvador sobre essa experiência que ele teve, tá bom? Então vamos lá aqui do versículo 15 em diante. Ele diz assim: portanto ordeno que te arrependas, arrependa-te para que eu não te fira com a vara de minha boca, e com a ira e minha cólera, e os teus sofrimentos sejam dolorosos. Qual dolorosos tu não sabes? Qual intenso tu não sabes? Sim, qual difíceis de suportar tu não sabes? Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisassem sofrer caso se arrependam. Então no nosso caso há uma opção, a gente pode ou se arrepender ou sofrer. No caso de Cristo, ele não precisava se arrepender, não tinha erro nenhum, mas ele escolheu sofrer para que nós pudéssemos nos arrepender e não sofrer. Então ele nos dá essa condição, essa escolha para nós não sofrermos, Em outras palavras,
Cristo ele prefere sofrer em nosso lugar do que ver a gente sofrer. Igual muitos e muitos pais preferem passar por uma dor do que ver o filho doente, do que ver o filho mal. Às vezes vê o filho naquela condição e até pensa, não, era melhor que fosse comigo do que com ele. De igual modo, né, também quando em questão de presente, né, eu fico mais feliz quando alguém dá um presente para minha filha do que se eu mesmo tivesse recebido o presente. Então o contrário também é verdade, em questão do sofrimento. Cristo ele preferiu sofrer ao ver nós sofrermos, tá bom? Então ele preferiu sofrer no nosso lugar. O versículo 17 diz assim: mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Ou seja, Cristo falando, eu prefiro sofrer e não ver vocês sofrer. Mas caso vocês não se arrependam, terão que sofrer como eu sofri. Então ele nos dá essa condição para nós nos arrependermos e não sofrer, porque ele já sofreu em nosso lugar, né? Aqui na questão, né, do contexto histórico, a gente consegue ver que Martin Harris está preso, né, à condição da fazenda dele ali, que ele não quer abrir mão, não quer fazer hipoteca, né, mas ele já tinha o testemunho do livro de Mormon, já tinha visto o anjo Moroni, né, ele tinha certeza já. Então ele queria fazer, mas ele estava numa situação difícil também, por conta dos amigos que dizia que ele estava sendo enganado, que era um tolo. Os especialistas, né, das gráficas também, da publicação do livro de Mormon, falou que era um empreendimento ruim, que não ia dar certo. Bom, mesmo com todas essas pessoas falando, ele age assim mesmo, né? Mesmo com a esposa dele falando, amigos, ele vai fazer, porque é um sacrifício que Deus exigiu dele. Isso nos lembra da lei do sacrifício. O que eu estou disposto a sacrificar pelo Evangelho? O que eu estou disposto a sacrificar pelo meu Salvador, Jesus Cristo? Bom, então para Martin Harris, ele sacrificou a fazenda dele na época, né? É óbvio, né, que depois Joseph Smith paga ele, né, o valor, mas ele acaba tendo que perder, né, a fazenda ali, tendo que vender, tá bom? Mas é isso. Então vamos lá, versículo 18 em diante aqui, 18 ao 20. Falando da experiência do Salvador sobre o jardim do Getsemane, quando ele sangrou sangue, né, por todos os seus poros. Diz assim: sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia a glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei os meus preparativos para os filhos dos homens. E assim ordenou outra vez que se arrependas, para que eu não te humilhe com a minha onipotência, e que confesses os teus pecados, para que não sofras este castigo do qual falei, nos quais experimentaste em pequeníssima, sim, em ínfima proporção, porquanto retirei o meu espírito. Bom, aqui, né, fala que Martin Harris, ele também sofreu uma pequena fração do que o Salvador sofreu, né? No sentido de quando ele perdeu, né, as 116 páginas, ele sentiu que a alma dele estava perdida, ele sentiu-se atormentado, né, e tudo isso aí o Senhor falou, isso foi numa ínfima, uma coisa ínfima que você sentiu, tá bom? O sofrimento eu passei, né, sofrimento que fez com que ele, Deus, o mais grandioso de todos, sangrasse por todos os poros, tá bom? E desejasse não ter que beber a amarga taça e recuar, tá bom? Então esse aqui é o sentimento, né, do próprio Salvador a respeito do seu sacrifício aqui. Então, aqui, mais uma vez, vou terminar aqui a mensagem, né, com a opção que o Senhor nos disse, né? Ou nos arrependamos ou sofremos. Esse aqui é a questão. Aqui também, nesse mandamento, é uma questão de Martin Harris abrir mão da fazenda dele. Quanto mais ele ficar apegado, ele vai ficar mais sofrendo nessa questão,
Então o Senhor fala, arrependa-se, né? Abandone isso, entregue de voluntário, né, a tua fazenda. É isso que o mandamento fala aqui. E qualquer sacrifício que façamos nessa vida vai ser mínimo, pequeníssimo, né, em relação ao sacrifício que o nosso Salvador fez por nós, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Foi bem rápido, né? Eu tenho que entrar para ir trabalhar. O mais importante é todos os dias nós estudarmos as Escrituras, todos os dias estudarmos juntos. É isso que vai fazer muita diferença na nossa vida, tá bom? Mas eu acredito que essa mensagem aqui, como foi bem rápida e eu quero estudar ela mais a fundo ainda um pouco para compartilhar, eu volto com ela no domingo, eu acho, tá bom? Então essa mensagem eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.